pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para essa turminha maravilhosa do sexto ano. Detalhe, a gente está retomando essa semana as atividades do Educa Recife. Estamos retomando aqui o nosso semestre letivo, entrando no nosso segundo semestre letivo. Então a gente tem mais aí um semestre para trabalhar com vocês, trazer aqui temáticas interessantes para todos e todas. E para nos ajudar nessa peleja, nós contamos com a ajuda da Elaine. Elaine no cantinho aqui, ó. Toca aí, Elaine. Acertou! É isso aí. Elaine, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, né? Porque a gente acredita e defende a bandeira da inclusão. Então, nesse sentido, né, eles fazem um trabalho muito interessante junto conosco aqui para que todos e todas possam ter acesso, né, ao conteúdo que a gente produz aqui pelo Educa Recife. Então, nós vamos dar continuidade a temática, né, que a gente desenvolve ao longo do ano. Sexto ano a gente trabalha, né, os primórdios das nossas civilizações, o primórdio das civilizações humanas. Então a gente vai a gente estuda um pouquinho, né, por que é que a gente estuda história, trabalhou já a teoria da história, trabalhou já a pré-história, arqueologia e começamos a falar sobre as primeiras civilizações da humanidade. Então hoje a gente vai dar continuidade, a gente já falou sobre a China, já falou sobre a Mongólia, hoje a gente vai retomar falando sobre o Japão antigo, mas a gente tem ainda conteúdo de outras civilizações, né? Vamos falar depois sobre o Egito, Mesopotâmia, a Pérsia, a Fenícia, Hebreus, Grécia e Roma, para pegar já no finalzinho aí a transição daquilo que a gente chama de Idade Antiga para a Idade Média, né? O período medieval que vocês vão estudar no próximo ano. Então, hoje também, de uma forma especial, nesse clima, né, de retorno, mas ao mesmo tempo já de sextou, a gente conta aqui com a ajuda dele, o nosso colega, o professor Armando Pérez. E aí, professor, tudo de boa? Olha, eu aqui de novo. Eu tava com eles aqui, né? Então, vamos continuar. Adoro história. Então, um prazerzão estar aqui com o Luciano. Valeu pelo convite. Vamos embora, vamos estudar. Então, vamos embora. Hoje o professor Armando, ele vai nos ajudar aqui na nossa aula. Em uma parte, né, da nossa aula aqui, ele vai fazer uma participação especial aqui. E nesse sentido a gente vai começar observando algumas imagens, né? Vamos começar, observa logo essa imagem aqui, ó. Então a gente tem aí, ó, uns 4 carinhas aí jogando com uma bolinha aqui, ó, a bola aqui no centro. Então eles estão jogando aí uma bola, algo parecido, né, com o futebol, né? Então a gente tem essa imagem aí, mas vamos olhar outra imagem aqui. Eita, isso daqui, essas são bonitinhas, né? Vocês já devem ter visto alguma imagem semelhante a essa em algum momento da vida de vocês. E aí, professor, a gente trata de que aqui? Essas imagens são imagens de? Essas imagens são imagens de uma arte, né, do cultivo de bonsai, né? Exatamente. Qual a filosofia isso aí? É o bonsai, né? Então eles trabalham aí fazendo tipo miniaturas, né, de determinadas árvores, né? Então eles têm toda uma técnica, né, por trás para que essas árvores elas não desenvolvam aí o seu tamanho natural, né? Então elas ficam tipo ali uma miniatura viva ali daquela árvore, né, que se desenvolveria ali em tamanho normal em outras situações. É uma árvore rebaixada, professor. É uma árvore assim do meu top aí, ó. Rebaixada. Certo? Rebaixada aí, pequenininha. Miudinha, assim, né? Miudinha, né? Igual a mim, igual a professora Yolanda que está ali na sala da produção também. Tamo junto, professora. É nós, a dupla de miudinhos. Então, ela está agradecendo ali o elogio. Então, nesse sentido, a gente tem aqui, ó, e tem até 2 aqui, ó, professor, representar, ó, eu e tu aqui, ó, 2 bonsai, ó. Então, nesse sentido, a gente tem essas imagens, né, e
Por que a gente trouxe essas imagens, né? São imagens que representam aí a sociedade japonesa, né? A gente vai falar um pouco sobre o Japão. Então, nesse sentido, a gente tem, né, essas imagens, né? A história da dupla de bonsai está rendendo lá na sala da produção, professor. Então, então, nesse sentido, qual é o objetivo da nossa aula de hoje, gente? A gente vai tentar aqui, ó, reconhecer o Japão antigo, tratando de sua história e abordando sobre a sua sociedade. Então, vamos aqui, ó, falar um pouquinho sobre o Japão antigo, né? O Japão, ou ainda hoje, né, é uma sociedade, né, um território que, pela sua história, pela sua cultura, assim, encanta, né, muitas pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, né, o Japão mais moderno, e aí o professor de geografia pode falar também, é uma sociedade, né, que encanta porque ela é um misto ali, né, de tradições antigas, né, com o moderno. Então, a gente tem, quem já viu algum documentário aí sobre o Japão, sobre o Japão atual, observa, né, que você tem ali construções e prédios extremamente modernos, avançados, né, de tecnologia avançada, convivendo, né, com estruturas bem antigas, né, até milenares. Então, encanta, né, encanta bastante, né, essa questão. Mas vejam, ó, o Japão é um arquipélago vulcânico, né, que é sujeito aí, ó, a terremotos, furacões, e possui aí 3/4, né, do seu território recoberto de montanhas e florestas. E com essa natureza hostil e poucas terras para a agricultura, os japoneses moldaram seu caráter guerreiro e persistente, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí um território que está localizado lá no Extremo Oriente. Japão, na realidade, ele é formado ali, ele se organiza, a sociedade japonesa se organiza dentro de um território de arquipélago, né? Arquipélago, para quem não sabe, certo? Aí vou aqui mostrar o pouco conhecimento de geografia que a gente tem, mas tem o professor aqui para corrigir se a gente estiver errado. Arquipélago ali é um conjunto de ilhas, não é isso, professor? Exatamente, né? Assim, então, nesse sentido, o Japão ali, ó, ele está ali naquele arquipélago, um conjunto de ilhas ali, e ilhas que estão sujeitas à atividade vulcânica, né? E ilhas que estão próximas a locais, né? Ali onde a gente vai ter uma atividade marítima muito intensa. Então, a gente tem ali também naquele território o Japão podendo ser afetado, né, por maremotos ali, os chamados tsunamis, né? Então, há pouco tempo, né, a coisa de alguns anos atrás, não tanto tempo, a gente teve, né, um tsunami invadindo uma parte ali do Japão e causando estragos, né, para aquele povo. Então, durante muitos séculos, né, o Japão se caracterizou como um complemento da civilização chinesa. A gente estudou a China, a gente viu, né, que a sociedade chinesa ela influenciou na cultura de grande parte daqueles povos que estão ali mais para o Oriente. Então a China vai influenciar não somente o Japão, mas também a Mongólia, a Coreia, certo? Então alguns territórios daquela região. Então nesse sentido não foi diferente com os japoneses. E hoje o Japão está entre as grandes potências econômicas do planeta, uma das maiores economias do mundo. Tá? Então, é uma sociedade, certo, que, assim, dentro dos padrões socioeconômicos, né, que são criados, é uma sociedade que está entre as primeiras, né, nessa questão do desenvolvimento socioeconômico. Veja, devido à influência chinesa, adotaram uma forma de governo imperial, baseada na autoridade religiosa, que é uma coisa muito interessante. Essas primeiras civilizações da humanidade, a maioria dessas civilizações, elas vão se organizar seguindo um modelo que ou desenvolvia o que a gente chama de teocracia, que é um governo de um deus ou de uma pessoa que é elevada à condição de um deus ou é considerada como um deus vivo na Terra, né? Há um sistema de governo onde
esse camarada era considerado um representante dos deuses. Então ele tinha um caráter divino. Então a sua autoridade ela quase nunca era questionada, né? E quando era questionada, quem questionava corria risco, né, de ter ali a sua vida inclusive ameaçada, né, por estar questionando aquele que era considerado um deus ou um representante dos deuses encarnado aqui na Terra. Então, nesse sentido, a gente vai observar isso, né, no Egito com o faraó, na Mesopotâmia com o Patese ou Lugal, né, que era o nome que se dava aos reis daquele local, certo? Alguns imperadores persas, né, têm um caráter de divino, certo? Na própria Roma antiga, os imperadores romanos eles recebiam o título de Augustus. Augustus era uma expressão que significava divino. Então o imperador romano era considerado uma figura ali meio que divina, né? Então nesse sentido não vai ser diferente também com o Japão, que vai ter influência dessa autoridade imperial, né, e religiosa, né, da China, né? Então essa influência foi tão forte que o próprio nome Japão é de origem chinesa. Ou seja, Japão é a terra do sol nascente, né? Bandeira do Japão, ó, ela é uma bandeira branca, toda branca, com um círculo vermelho aqui, ó, no centro, né? Representando exatamente essa ideia aí do sol nascente, né? Então, é isso. Aí veja, aqui, ó, a gente falou arquipélago, né? Conjunto de ilhas. Então, é o território do Japão aqui, ó. No mapa, a gente tem aqui, ó, esse conjunto de ilhas aqui formando o Japão. Observa, para cá a gente tem a Mongólia, certo? A gente tem para cá a China, para cá a Coreia. Então aqui, ó, Japão, ok? Luciano, posso fazer um destaque? Pode sim. Então, minha gente, como o professor trouxe, né, essas ilhas, de onde elas surgiram, né? Então, existe uma questão tectônica que é muito característica no Japão. Ele falou de tsunami, né? Tsunamis são grandes ondas geradas por abalos sísmicos, gerados pela energia, né, que vai se desprender ali de uma fenda tectônica, né? E essas fendas tectônicas vêm justamente dos encontros de placas tectônicas que vão ter. Aí no Japão, eles têm um encontro de 4 placas tectônicas, né? 5 se contar uma menorzinha que tem, 5 placas tectônicas, né, que vão se mover em direções muitas vezes opostas, uma vai imergir sobre a outra, então isso cria um cenário bastante complexo, né, tectonicamente falando, que dá característica desse lugar. Inclusive, né, o cartão postal do Japão, o Monte Fuji, né, aquela montanha, não sei se o Luciano vai trazer alguma imagem, né, mas o Monte Fuji é um vulcão, porque essas ilhas aí são ilhas de origem vulcânica. Beleza, meu irmão? Beleza. Então, nesse sentido, o que é que a gente observa, né? Então, aqui, ó, a gente tem esse conjunto, né, de ilhas, né, formando o território japonês. Aqui a gente tem algumas cidades japonesas, né? Tóquio, a capital, Yokohama, né? Nagoya, Sapporo, Hokkaido. Então, aqui, ó, Japão, certo? Aqui localizado, né, nesse arquipélago aqui do Oceano Pacífico, fazendo fronteiras, né, não terrestre, né, mas marítima com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, a Federação Russa, né? Então a gente tem, para vocês entenderem aí, a localização geográfica, né, do Japão atual. Então, as primeiras ocupações, né, os vestígios que mostram as primeiras, provas, né, de existência humana no território datam de mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo. E esses grupos viviam aqui, ó, da pesca, caça, coleta de frutos e raízes. Ou seja, naquele regime primitivo, pré-histórico ainda, né? No período, se a gente pudesse, né, fazer uma comparação, a gente diria que esses grupos estariam ali vivendo naquele modo de vida paleolítico ainda, né, onde os homens e as mulheres se constituíam como bandos, né, de caçadores e coletores, né? Então aqui no caso do Japão não era muito diferente. Mas o que chama a atenção, ó, é a localização, a temporal aqui, ó, da ocupação, algo em torno de 8.000 anos antes de Cristo, né? A gente tem vestígios de outras civilizações para o Oriente também, que
a ocupação ela se deu em período posterior, porém se constituíram como cidades, né, tribos, né, e cidades, primeiramente do que outros territórios. A gente pode falar no caso, por exemplo, aí, né, da região, né, do próprio Egito, né, que vão se constituir como a civilização, né, em outros momentos, né, ali nesse território do Oriente, né. Então vejam, a partir do contato com povos vindos do continente, desenvolver a agricultura, a construção de diques, que é um dique. Dique é tipo uma represa, né, que fica ali no rio, certo? Para impedir que aquela água ela passe para determinados locais, né? Mas só que não é bem a represa, você tem um canal, o curso do rio, aí fecha ali o curso para impedir que a água siga. O dique é para impedir que a água ela passe para outros territórios, né? Não no curso da correnteza, mas às vezes esses rios alagam para impedir que a água daquele alagamento ela chegue em determinados locais, ou quando aquele rio, certo, ele está localizado, né, está a um nível ali acima, né, do solo, então se organizam os diques, né, para poder aproveitar aquela margem ali, né, para construções, até para a própria agricultura. Um território hoje, né, que trabalha muito, né, que possui muita construção aí de diques é o território da Holanda, né? Então a Holanda, que faz parte ali junto com a Bélgica daquilo que antigamente a gente chamava de Países Baixos, né? E que não recebe esse nome ao acaso, baixo, né? Porque entende-se que ele está localizado ou ao nível ou abaixo do nível do mar, o território, então eles tiveram que construir diques, né, para poder povoar determinados territórios ali na região da Holanda. Por isso deu tão certo em Recife, né? Aqui já não dá muito certo, não, né? Mas os holandeses conseguiram em alguns locais, alguns locais transplantar essas técnicas para cá. Obviamente não é igual pela condição. Mas... Isso, mas por exemplo, né, aqui se trabalhou muito com a ideia de aterro, né? Sim. Então bairros como o bairro de São José, né, o bairro de Santo Antônio, que a gente tem hoje ali, o bairro de São José onde a gente tem um mercado, aquela área toda ali, né, aquilo foi pavimentado ali durante o período, né, dos holandeses, e ali a gente tem uma grande área de aterro. E essa questão dos aterros é interessante porque ela resolve o problema, né, do espaço para habitação, mas ela traz outros problemas. Porque, por exemplo, a água, tudo aquilo ali é região de mangue, certo? É região que tinha a entrada ali da água do rio, né? Então a água do rio ela vai continuar chegando. Se ali tirou o espaço para o qual o rio ele iria, ele vai se deslocar para outro local. Então ele vai gerar alagamento, né, em determinados territórios. Então, por exemplo, a gente tem bairros aqui no Recife que sofrem com o refluxo das marés, né? Refluxo das águas, porque foram áreas aterradas, por onde passavam ali canais ou rios, aquela coisa. E quando a maré sobe, então aquela água que está ali, que já estava indo para aquele local, ela vai continuar indo. Logo ela vai invadir algumas regiões. Exemplo disso é o bairro do Ipsep, né? Tem aquele canal ali do Ibura, né? O canal do Ibura, né? Que vai passando por ali. Em alguns locais, quem passa pela Avenida Recife, próximo ao posto policial ali, né? Do Ibura, vê que às vezes não está nem chovendo, mas ali tem alguns alagamentos. Resultado do refluxo das marés, né? Que a água está ali e ela vai para algum lugar. Então ela vai o quê? Alagar as ruas, certo? Então a gente tem essa questão. Então veja, eles desenvolveram aí construção de diques, canais de irrigação e se organizaram enquanto clãs, né? Então criaram algumas aldeias agrícolas que deram origem mais na frente às cidades. E quem eram esses clãs? Eram famílias unidas em torno de um antepassado comum. Você tem famílias que tinham a mesma origem, certo? Que detinham a crença em um mesmo Deus protetor, em uma mesma divindade, se organizam ali sob a chefia de um líder, geralmente o ancião, né? Aquele camarada mais idoso ali do grupo, né? Que era assim a representação da sabedoria daquele grupo, né? Então, nesse sentido, ele assumia ali o cargo de líder. Então, eles se organizavam como clãs, né? Então, o Estado japonês ele vai ser influenciado pela cultura chinesa, né? Então, os japoneses, por exemplo, passaram a utilizar a escrita chinesa.
E a própria língua japonesa absorveu muitos elementos do idioma falado no continente, né? Então, aquilo que a gente falou, a civilização chinesa, que é uma civilização milenar também, ela vai influenciar na cultura de vários territórios ali próximos. Eu já citei aqui, ó, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, o próprio Japão, ok? Então, desenvolveram duas escritas japonesas, né, a Hiranaga e a Katakana, certo? Eram duas escritas, né? Vejam, eles recebem a influência da cultura chinesa, né? Recebem a influência, inclusive, do idioma chinês, mas eles, com o passar do tempo, eles vão produzindo as suas modificações ali. Então, eles desenvolvem, né, uma cultura e uma cultura própria, não negando aí essa influência, né, nas origens, né, dos chineses. Então, adaptaram os símbolos da escrita chinesa para a língua japonesa. Não foi uma tarefa muito fácil, né? Porque as falas são bem diferentes. Quando você observa aqui, ó, os ideogramas aqui, ó, certo? Por exemplo, aqui a gente está vendo aqui, ó, nesse selo, os ideogramas, né? Os chineses também trabalham com a escrita muito próxima disso aqui. Mas um símbolo representado para o chinês, né, mesmo que ele tenha uma aparência, né, no japonês, muitas vezes ele significa coisas totalmente diferentes. Então, nesse sentido, né, a gente tem a criação de um idioma próprio, né? Veja, a outra questão muito interessante, né, isso aqui acho que vocês vão se identificar, porque quem gosta, né, de assistir aqueles mangás, né, que são os desenhos, né, animados japoneses, né? Então, muitos desses desenhos, né, eles apresentam histórias, por exemplo, dos samurais, né? Todo mundo já deve ter ouvido, né, professor? A história dos samurais, ela é interessante, né? Então, os samurais, eles surgem alguns séculos depois, né, da organização dessa estrutura de clãs, né? E eles se tornariam aí um dos símbolos mais marcantes da cultura japonesa. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem, ó, de um samurai, certo? Então, eles eram uma espécie de guerreiro, né, que mudaram bastante, né, a história do Japão. E mais do que isso, eles ajudaram a unificar o arquipélago. Certo? Os samurais foram guerreiros ligados a clãs, que eles ajudaram a unificar os vários clãs que existiam nesse arquipélago, né, japonês, formando ali um império. Certo? Formando ali um reino, né, um império. Então, constituindo, né, o Japão enquanto nação. Então, vejam, eles eram inseparáveis das suas katanas, né, que eram as espadas longas. A espada longa, né, japonesa, ela tem um formato bem peculiar, né? É aquela espada que tem uma leve curvatura, né, e que a ponta dela, né, não é uma ponta em triângulo como grande parte das espadas medievais, né, de cavaleiros medievais. Na verdade, ela vem e ela tem um fio, né, uma navalha assim na ponta, né. Então, eles utilizavam ainda, né, junto com a katana, o wakizashi, que era um tipo de espada curta, né. A espada curta utilizada, por exemplo, pelos romanos era chamada de gládio, a espada com a lâmina de meio metro, né, que eles utilizavam quando o combate estava muito forte, né, muito contato. Então eles utilizavam aquelas espadas para atacar as pernas, né, dos oponentes, né. Então daí do gládio, né, vem a expressão gladiador, né, aquele que vai lutar usando um gládio, né, no combate, né. Então o duplo conjunto de espadas, né, chamado de daisho, era um privilégio exclusivo dessa classe social. Porque os samurais, eles vão se destacar, aí não somente na história, mas vão se destacar mais na frente como nobres, né? Eles vão aparecer como nobres dentro da sociedade japonesa, né? Então vão ter alguns privilégios, por exemplo. Uma coisa muito importante para os samurais era a questão da honra, certo? Se ele tinha uma missão, certo? A missão era a missão de honra para ele. Se ele falhava naquela missão, certo? Então, aquilo era uma ofensa tão grande que ele era levado a cometer o harakiri, ou seppuku, né, que era o suicídio ritual com a própria espada, né, cortando o ventre. E era uma coisa interessante, porque não podia ser, né, aquele suicídio não podia ser de qualquer forma, não.
Ele ia cravar a espada no ventre, puxar para o lado e depois para cima, certo? E tudo isso sem demonstrar dor, certo? E aquilo ali gerava uma morte, né, lenta e agonizante, de forma tal que mais na frente eles passaram a ter tipo um assessor ali, né, que depois que ele cometia ali o seppuku, né, o harakiri, esse camarada vinha e lhe arrancava, né, a cabeça para poder abreviar aí esse ritual, né? A máxima entre eles é de que a vida é limitada, mas o nome e a honra podem durar para sempre. Então eles prezavam bastante a honra, a imagem pública, tudo isso, né? Aí vê, esses guerreiros tinham um grande poder, inclusive o poder de executar pessoas que eram consideradas inferiores a eles, né? Hierarquicamente inferiores, tipo fazendeiros, artesãos, comerciantes. Então, incomodasse ali o samurai ou não mostrasse respeito, então eles podiam executar aquelas pessoas, né? Então, se tornaram aí pessoas bem importantes, né? E bem temidas, né? Então, não é à toa que os samurais, eles vão se constituir como aqueles, né, que a gente pode colocar como um dos maiores guerreiros da antiguidade, né? Então, nesse sentido daí. Aí, vejam, eles se destacavam também em outras artes, como a esgrima, a alfabetização, a poesia, a caligrafia, a pintura, a escultura e também, por exemplo, na questão da arte dos arranjos florais, né, a arte do chá, certo? E eles treinavam bastante as artes marciais. Aqui a gente tem algumas armas, né, alguns utensílios utilizados pelos samurais. E o samurai mais famoso de todos os tempos foi o Miyamoto Musashi, certo? E quem conhece um pouquinho mais da história dele é o professor Armando. A gente tem bem pouquinho tempo, professor, mas dá para falar rapidinho. O Musashi, ele foi um herói, né? Ele existiu de verdade, né? E ele participou de um período que foi justamente o último, considerado o último shogunato, né? O professor Luciano falou aí que existia uma classe, né, de samurais. Era um exército que era um poder, digamos assim, paralelo. Existia o imperador e existiam os shoguns. Os shoguns tinham o poder físico, né, o poder militar, e o poder político vinha, né, do imperador. Então o Musashi, ele ficou famoso pela sua história épica, né, que foi contada, foi bem registrada. Inclusive ele virou escritor depois. Ele ficou famoso, né, por esse caminho. Não perdeu uma batalha. Não perdeu uma batalha, né, e a sua batalha mais gloriosa, vejam vocês, ele venceu com um remo de barco. Ele venceu com um remo de barco. A batalha contra o samurai mais habilidoso que existia, né, que ele já enfrentou, ele venceu com um remo de barco. Então, é um personagem muito destacado, que vai... tem um mangá, né, o professor Luciano falou, né, dessa cultura. Tem um mangá sobre ele, que é Vagabond. Então, quem tem interesse, né... talvez não seja muito adequado para a idade de vocês agora, não. Mas no futuro, porque é bem explícito, assim, né? São espadas, são katanas, então... né? Sangue rola de boia. Eu acho que não é meio violento ainda, mas no futuro. Então, quem tiver interesse, procure um pouquinho mais sobre esse cara, Miyamoto Musashi, porque é uma história massa, né? Para entender também outras mudanças políticas e territoriais no Japão, beleza? É isso aí, gente. Como atividade, aponta o celular para o QR Code aí, ele vai direcionar vocês para um vídeo auxiliar sobre o tema. Vocês assistem, podem depois, junto com o seu professor ou professora, debater sobre esse vídeo em sala de aula. No mais é isso. Sextou, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Valeu, Elaine, valeu, Armando. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.